Bom, gente, boa tarde. Então, acho que são só vocês. Essa gata, eu espero que ela deixe eu dar aula. Oi, gente! Eu sou a Kira. Fala oi. Então, aqui, gente, ó. Eu ensinei até a sexta, certo? Tem vídeo, eu acho. Não lembro nem se eu postei. Eu acho que eu postei. Eu mandei pra vocês lá no grupo, ó. Eu fiz aqui. Claro que tem jeitos mais fáceis de fazer. Eu expliquei isso no vídeo anterior. Não precisa fazer algumas, não precisa nem fazer conta. É lógica, tá? Mas como eu quero ensinar o passo a passo de todas as contas, eu mandei lá pra vocês todas com conta, tá? Ó, todas que eu resolvi do Google Forms com continha. Eu escaneei e mandei no grupo de vocês. Então a gente tá na questão 7. Vamos à questão 7, eu vou ler com vocês. 7. A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio, qual a idade de cada um deles? A soma de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Então, o que a gente começa fazendo? A gente anota isso aqui, né? Vamos falar que Joaquim é o J e o Lúcio é o L. Então, Joaquim mais Lúcio igual a 60 anos, certo? Beleza, aí ele quer saber o que lá? Ele tem que falar mais alguma coisa. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo. Se a idade de Joaquim é o triplo do Lúcio, como que a gente escreve? A gente vai escrever Joaquim igual 3 vezes o Lúcio. Cuidado com isso aqui, porque confunde muito. Às vezes a pessoa lê lá, a idade de Joaquim é o triplo do Lúcio. Ah, coloca 3J igual a L. Tá errado, tá? A idade de Joaquim é maior. Deixa eu aceitar aqui. A idade de Joaquim vai ser maior que a idade de Lúcio. É 3 vezes a idade do Lúcio, certo? Então, beleza. Então, deixa eu ver a pergunta. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio, qual a idade de cada um deles? Gente, isso aqui é sisteminha, certo? Nesse caso aqui, a gente não precisa nem fazer por substituição. O que a gente pode fazer? Por substituição não, a gente não precisa fazer por adição. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a substituição. Posso tentar fazer aqui por adição, que é aquele que eu passo uma barrinha e somo aqui? Posso, mas tá muito mais prático eu fazer o que aqui? Substituição. No lugar do J, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 3L. Então, no lugar desse J aqui, ó, eu vou colocar 3L. Vai ficar 3L mais L igual a 60, certo? Então, beleza. 3L mais L. 3L mais 1L. Vocês sabem que quando não tem nada na frente da letra aqui, é o número 1, tá? Então, 3L mais 1L, 4L. 4L igual a 60. Aí aqui, ó, o 4, ele tá multiplicando, ele passa embaixo do 60 dividindo. Então, L igual a 60 dividido por 4, o nosso L vai dar 15. Então, a idade do Lúcio é 15. Agora, para a gente saber a idade de Joaquim, o que a gente faz? A gente substitui, né? No lugar desse L aqui agora, a gente vai colocar o quê? 15. Então, vai ficar J mais 15 igual a 60. Esse mais 15, ele tá positivo, passa para lá, negativo. Joaquim, então, tem 45 anos. Qual que era a pergunta lá mesmo? Deixa eu ver aqui. Qual a idade de cada um deles? Aí, no caso, então, o Joaquim tem 45 e o Lúcio tem 60, né? Beleza? Então, gente, número 8 aí, ó. Qual é o par ordenado que resolve o sistema a seguir? O que é par ordenado? Então, vamos lá, ó. Número 8, ele quer saber o par ordenado. Par ordenado, eu vou explicar ainda hoje para vocês, que entra em gráfico. O que é par ordenado? Você tem, ó, a reta Y e você tem o X. É isso que vocês vão aprender hoje no final da aula, tá? Vocês têm Y e tem X. O que é par ordenado? É o X e o Y. Sempre entre parênteses e separado por uma
vírgula. Isso aqui é par ordenado. Ele dá a ordem, né? Ele dá o local exatamente da onde está o seu ponto. Então, por exemplo, se o meu x for 2 e o meu y for 3, esse aqui é o meu par ordenado. x2, y3. Tracejada aqui, ó. Esse aqui é o ponto 2 e 3. Par ordenado, então, são as coordenadas do nosso ponto. Isso aqui eu vou explicar no final da aula, tá? Só falei agora porque ele já fala aí sobre par ordenado. Então, o que a gente quer saber, então, na número 8? Ele quer saber quem é o x e quem é o y. Eu tenho que descobrir quem é o x e quem é o y. Eu vou copiar aqui agora, ó, as equações. 2x mais y igual a 60 e x mais 6y igual a 250. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o valor do x e o valor do y. Beleza, isso aqui é um sistema, vocês já sabem resolver sistema. Posso fazer ou por substituição ou por adição. Nesse caso, o que eu acho mais fácil? Ana Clara, eu acho mais fácil por adição. Para mim é muito mais fácil eu somar aqui e sumir com uma letra do que fazer substituição. Mas quem acha melhor fazer por substituição, faz, que vai dar na mesma, tá? Então, beleza. Eu quero sumir agora, vamos ver. Eu posso tanto sumir com y quanto sumir com x. Eu posso escolher, tá? Não tem regra. Eu tenho que sumir com y, não, eu posso escolher. Eu quero escolher sumir com esse x aqui, eu quero que esse x suma. Para eu somar aqui, né? Para a hora que eu for somar essa soma aqui do x, dessa coluna do x, dá zero aqui, esse x de baixo tem que ser quanto? Menos 2x. Por quê? 2x menos 2x vai dar zero. Então, eu tenho que transformar isso aqui em menos 2x. Para eu transformar isso aqui em menos 2x, eu faço vezes quanto? X vezes o quê que dá menos 2x? Menos 2, certo? Se eu multiplicar por menos 2, esse aqui, ele transforma. Então, eu vou multiplicar ele por menos 2. Tá, só que eu vou multiplicar só ele por menos 2? Não, eu tenho que multiplicar a equação toda por menos 2. Então, vamos lá. A primeira eu vou copiar do jeito que tá ali, porque eu não vou mexer. E a segunda eu vou multiplicar todos eles por menos 2. X vezes menos 2 vai dar menos 2x, que é o que a gente queria, certo? Mais 6y vezes menos 2. Gente, aqui, ó, entra o quê? Regra de sinais, porque é uma multiplicação e são sinais diferentes. Sinais diferentes dá menos. Então, menos 6 vezes 2, menos 12y, igual. O que vem depois do igual também multiplica por menos 2? Também tem que ser inteira, tá? Você não pode escolher só a metade da equação, tem que multiplicar inteira. 250 vezes 2 é 500, só que vezes menos 2 vai dar menos 500. Beleza, agora eu posso fazer a nossa soma. 2x mais menos 2x, né? O que acontece aqui, ó? Ele zera. Não preciso nem pôr o zero aqui, tá? Se eu quiser eu ponho, mas vamos deixar assim, é mais fácil. Então, 2x com menos 2x zerou. Mais y menos 12y. Eu estou devendo 12 e pago 1. Fico devendo 11. 60 com menos 500. Estou devendo 500 e pago 60. Eu fico devendo 440. O 11 aqui, ó, o menos 11, ele tá multiplicando o y. Ele passa para cá, dividindo. Ah, professora, mas ele tá negativo. Ele vai passar positivo? Não, ele continua negativo. O que a gente inverte é a operação, não o valor do número, tá? Muito cuidado, eu expliquei isso aqui nas primeiras aulas para vocês. Esse menos 11, ele não pode mudar o sinal, porque ele está multiplicando. E ao contrário da multiplicação é o quê? É a divisão. Então, vai ficar menos 440 dividido por menos 11. Igual. Regra de sinais porque tem divisão. Sinais iguais. Menos com menos dá mais. Não preciso nem pôr. 440 dividido por 11 vai dar 40. Então, a gente já tem que o nosso y é
40. Como que eu descubro o x? Venho aqui em qualquer equação, no lugar do y, eu vou colocar o quê? 40. E vou achar o x, tá? Então, vai ficar como? Ó, 2x mais 40 igual a 60. Passa esse 40 que está positivo para lá negativo. 60 menos 40. Vou colocar aqui 2x igual a 20, certo? O 2 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2, 10. Pronto, temos o nosso par ordenado, que nada mais é que o 10. O x sempre vem primeiro, tá? No par ordenado. É o 10 e o 40. Então, voltando aqui para a nossa tela. Deixa eu compartilhar. Voltando aqui para nossa tela. Vamos lá. 10 e 40. Percebam aí, ó, que a letra C é uma pegadinha. Tá vendo? Por quê? Porque ele dá os valores corretos, só que ele dá fora de ordem. Ele dá o valor do y primeiro e depois do x. E o que vem primeiro? O x. O x é 10. Então, é 10 e 40, letra E. Certo? Beleza, vamos lá, 9. A partir de agora, é só questão da ETEC, hein? Todas são questões da ETEC. Então, deixa eu apagar minha lousa aqui primeiro. Gente, se eu estiver explicando muito rápido, vocês me avisam, tá? É que como naquela outra aula eu expliquei só 6 exercícios em 1 hora, eu queria terminar hoje, por isso que eu tô meio agitada. Às vezes eu até acabo fazendo uns errinhos matemáticos aí no meio, porque eu tô querendo que dê em 1 hora, tá? Mas se vocês não entenderem alguma coisa, não tem problema. Para a aula que eu explico de novo, não tem problema, tá? Vocês conseguiram entender essas duas que eu expliquei, gente? Tá de boa essas duas que eu expliquei? Todo mundo entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar? Se alguém quiser perguntar... Tá de boa? Então, beleza. Essas questões não são difíceis, né, gente? São bem tranquilas. Então, vamos lá. Olha a 9 da ETEC. A 9 é grandona, hein? Leia o texto abaixo e depois responda. Aí, beleza. Você vai ler o texto e tal, que fala da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí ele fala ali embaixo, ó, os ingressos vendidos na bilheteria do museu são de R$10 inteira e R$5 meia. Para menores de 5 anos, o ingresso é gratuito. Aí ela dá essa tabelinha aí, né? Admita que no dia da inauguração da exposição ingressaram 1.700 visitantes. Entre esses visitantes, 150 eram menores de 5 anos. Ele dá as informaçõezinhas, vamos ver. O que ele quer saber? Pergunta. Pode-se concluir que a quantidade de visitantes, tá aqui em cima, ó, quantidade de visitantes que pagou meia entrada. Ele quer saber quantas pessoas pagaram meia entrada, tá? Eu vou interromper aqui, vou voltar para a lousa e eu vou fazer bem com calma, vou colocar os dados na lousa para vocês entenderem, é número 9, né? Então, vamos lá. Vou colocar os dados aqui na lousa. Então, vamos lá. Primeiro, ele fala que teve gente que pagou inteira e teve gente que pagou metade. Isso são as duas primeiras informações. Você sempre vai... Ele sempre dá, que nem nas outras questões. Ele dava vaca e galinha. Aí ele sempre dá duas coisas. Sistema de duas incógnitas. Sempre vai dar duas coisas para você trabalhar, tá? Então, aqui ele falou que é inteira, entrada inteira e entrada meia. Então, eu já escrevo, ó, inteira e meia. A inteira eu vou chamar de x. E a meia eu vou chamar de y. Então, primeira coisa, identificar as duas coisas que ele dá no texto e chamar cada uma de uma letrinha, porque o seu sistema vai ser de duas incógnitas. Então, você tem que ter duas letrinhas, tá? Qualquer letra, pode ser A, B. Se for vaca e galinha, você coloca V e G. Se for Joaquim e Luiz, você coloca J e L. No caso aqui, eu coloquei X e Y, tá? Então, vamos lá. Daí, o que ele fala? Que o total... Ele fala sobre o total de pagantes. Ó, vou compartilhar de novo para vocês não ficarem perdidos, para vocês verem da onde eu tô tirando a informação. Que eu tenho aqui no caderno, mas eu tirei tudo de lá, tá? Ó, ingressaram 1.700 visitantes. Então, eu vou escrever aqui na lousinha. 1.700
1.700 visitantes. Entre esses visitantes, 150 eram menores de 5 anos. Então, 150 eram menores de 5 anos. E aqui na informação em cima, ó, ele fala, para menores de 5 anos, o ingresso é gratuito. Então, ó, voltando aqui, ó, eu tenho 1.700 visitantes, onde 150 são menores de 5 anos, então são gratuitos. Então, vou colocar gratuitos, certo? Então, 1.700 pessoas entraram e desses 1.700, 150 não pagaram, porque eram menores de 5 anos. Aí eu vou ler aqui para vocês, senão eu perco muito tempo compartilhando a tela. A arrecadação total foi de R$ 12.500. Então, a arrecadação total em dinheiro foi de R$ 12.500, certo? Beleza, outra informação. Tô só anotando as informações. Todos os visitantes pagantes adquiriram os ingressos exclusivamente na bilheteria. Isso aí não acrescenta em nada aqui. Com exceção das crianças menores de 5 anos, os demais visitantes pagaram o ingresso, certo? Tá, beleza. Então vamos lá. O que ele fala lá em cima? Ele fala que a inteira custava R$10 e a meia custava R$5. Beleza, vamos colocar aqui, ó, inteira custa R$10 e a meia custa R$5. Gente, todas as informações do texto estão aqui agora. Eu resumi o texto todos, claro que você tem que ler tudo umas 2 vezes, interpretar. Peguei as informações principais e joguei. No caso, você vai escrever no caderno, lá na hora da provinha, escreve na folha, tá? Beleza, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu peguei, qual que é o total de pagantes, será? Quantas pessoas pagaram? Eu tô falando de pessoas, ó. Quantas pessoas será que realmente pagaram? 1.700 visitantes menos 150, tá? Se o total foi 1.700 visitantes e 150 não pagaram, quantos pagaram? 1.700 visitantes menos 150. Então, quer dizer que o total de pessoas que pagou inteira, que no caso é o nosso X, pessoas que pagaram inteira, mais pessoas que pagaram meia, mais Y, que o nosso meia é Y, vai ser o que aqui? Vai ser os 1.700 visitantes menos 150, certo? Tô falando de pessoas, quantidade de pessoas que pagam inteira. E pare de morder meu fio do carregador que você vai estragar. Gente do céu, ó, tava mordendo o fio do carregador. Vai pra lá, vai. Então, retomando. Total de pessoas que pagaram inteira mais total de pessoas que pagaram meia vai ser os 1.700 visitantes totais menos 150 que foram crianças que não pagaram. Beleza, tô falando de pessoas. Agora, o que mais que a gente pode falar aí? Aqui a gente já pode anotar, né? X mais Y, 1.700 menos 150, 1.550. A gente já tem a nossa primeira equação. Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. A gente já tem a nossa primeira equação. Só que para um sistema, né, a gente precisa de 2 equações. Então, vamos pensar como que a gente vai fazer a outra equação. Se aqui eu tô falando de pessoas, ele fala, né, ó, visitante, gratuito. Qual outra coisa que ele fala? Ele fala sobre dinheiro. Ele não fala sobre dinheiro? Ele fala que a inteira custa 10 e a meia custa 5. Então, vamos falar sobre dinheiro agora na segunda linha, ó. Vou colocar aqui, ó, dinheiro, reais, tá? O que a gente vai fazer? X pessoas pagaram R$10. Então, a quantidade de pessoas que pagaram inteiro, cada uma pagou R$10. Se cada uma pagou R$10, eu não sei a quantidade, a gente falou que é X, vezes os R$10, certo? Mais Y pessoas, que eu também não sei a quantidade, Y pessoas, pagaram meia, que custa 5. Então, Y vezes 5. E qual que foi o total de arrecadação? R$12.500. Então, R$12.500. Pronto, a gente já tem a nossa segunda equação.
Com duas equações, podemos resolver um sistema? Sim, agora podemos fazer um sistema. Essa equaçãozinha aqui, ó, como que fica mais fácil de ser lida? Fica mais fácil, em vez de x vezes 10, fica mais fácil colocar 10x, né? Ó, 10x mais, em vez de y vezes 5, 5y, né? Fica mais fácil, né, de a gente visualizar, não fica? Tá, eu tenho essa equação e essa. Vamos montar um sistema com elas. Vou ter que apagar aqui em cima, porque a gente não tem espaço. Vou montar aqui em cima. E aí você pode resolver tanto por substituição quanto por adição. O que eu prefiro fazer? O que vocês acham que eu prefiro fazer? Eu prefiro adição. Mas eu já ensinei como que faz substituição. É que eu acho que dá mais trabalho. Em alguns casos é mais fácil. Que nem aquela lá do L lá, era fácil por substituição. Mas aqui eu acho que a adição é mais rápido, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó. Vou anotar aqui no cantinho para ficar certo o espaço. A gente tem essa primeira equação. E a gente tem a segunda equação, que é 10x mais 5y igual a 12.500. Vamos pensar aqui, ó, se a gente somar... Nossa, que linha reta! Se a gente somar desse jeito, vai sumir alguma letra? Não vai sumir nenhuma letra. Então, o que a gente pode fazer? Ou a gente multiplica por menos 5 aqui em cima, para esse y sumir. Ou a gente multiplica aqui em cima por menos 10, e aí o x some. Tanto faz. Deixa eu ver o que eu usei aqui para ir igual. Ah, legal, eu fiz por substituição aqui. Eu fiz por substituição para vocês terem um exemplo de adição, que foi na anterior, e de substituição, que foi essa aqui. Então, esse aqui, ó, que eu mandei lá para vocês, eu resolvi por substituição, tá? O que gerou uma conta bem grande. Eu acho que se fosse por adição, seria mais rápido. Vou explicar o que eu fiz aqui, porque senão depois vocês vão ler lá e não vão entender nada. Mas por adição é bem mais rápido. Você multiplica por menos 5 aqui em cima ou por menos 10, tanto faz, tá? Vou fazer por substituição. O que eu fiz aqui? Eu isolei o x na primeira equação. Então, eu peguei essa equação e isolei a letra x. Deixei o x sozinho. O y, que está positivo, eu passei para o outro lado negativo. Então, ficou x igual a 1.550 menos y. Feito isso, eu pego esse x aqui e substituo na equação de baixo, tá? Você sempre pega uma equação, isola uma letra que você quer, x ou y, e substitui na outra equação. Não vai substituir na mesma que não dá certo, tá? Então, beleza, vou substituir. Tudo que é x aqui vai virar 1.550 menos y. Detalhe, eu tenho que pôr entre parênteses, tá? Porque aqui, ó, 10 vezes x. Se eu colocar só 10 vezes 1.550 menos y, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar só o 1.550, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pôr um parênteses, porque ele tem que multiplicar todo mundo, tá? E o resto só copio. Mais 5y igual a 12.500. Aí, eu resolvo minha equação de primeiro grau. Aqui eu faço distributiva, 10 vezes 1.550. É só aumentar um zero. Aqui, 10 vezes menos y, menos 10y. Mais 5y igual a 12.500. Aqui, esse 15.500 eu passo para lá, ele está positivo, eu passo negativo. Esse cara aqui com esse cara que eu vou juntar, tô devendo 10 e pago 5. Fico devendo 5. Menos 5y igual a 12.500. Aquele de lá vem para cá. Certo? Vou continuar aqui em cima. Menos 5y igual 12.500 menos 15.500. Vai dar 3.000. 12.500 menos 3.000, né? Porque eu estou devendo 15.500 e pago 12.500. Fico devendo 3.000.
Aí, esse menos 5 que está multiplicando passa embaixo com o sinal negativo, que eu já expliquei isso para vocês, e vai dar, menos com menos dá mais, y deu 600. Olha o tamanho dessa conta, gente, porque eu fiz por substituição. Olha o tamanho da conta que deu. Por adição, acho que seria bem mais rápido, mas enfim, vamos lá. Eu achei o y. Eu acabei a conta? Não, não acabei a conta. Ou acabei? Depende, né? Vamos ver o que ele está perguntando? Porque no caso aqui, se eu quisesse achar o x, o que eu faço agora? No lugar desse y aqui, eu coloco o quê? Eu coloco 600, fica x mais 600 igual a 1.550. E acho o x, mas vamos ver o que ele está perguntando lá? Ele está perguntando, deixa eu ler aqui, pode-se concluir que a quantidade de visitantes que pagou meia. Ele quer a quantidade de pessoas que pagou meia. Quem é o nosso meia que eu apaguei aqui? É o x ou y? É o y, certo? Então, eu já tenho a resposta aqui, ó. Quantos pagaram meia? 600 pessoas pagaram meia. É a nossa resposta, tá? Alguma dúvida desse, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Ai, deixa eu pegar minha água. Tá tranquilo? Vou passar para a próxima. Beleza, Yuri? Ó, compartilhar a tela aqui. Enquanto eu apago a lousa, vocês já vão lendo a próxima. Quem não fez aí, quiser pegar uma folhinha de papel rapidinho e tentar fazer sozinho antes de eu explicar, pega lá. Aproveita, ó. Tenta fazer aí a 10, ó. Tá, vamos lá, ó. Vou ler com vocês. Em um campeonato de futsal, se um time vence, marca 3 pontos. Se empata, marca 1 ponto. E se perde, não marca nenhum ponto. Já anotei aqui, ó, na lousa, tá? Então, leu, já anota isso aí, ó. Vence, marca 3 pontos. Empata, marca 1 ponto. E se perde, não faz nada. Não marca nada, não perde nada. Admita que nesse campeonato o time A tenha participado de 16 jogos. Então, beleza, vou escrever isso. Time, eu sei que aqui tá ao contrário para vocês, mas eu já arrumo, tá? O time A, 16 jogos. Só tô anotando. Leu a nota, 16 jogos. Tá, que mais? Admita que nesse campeonato o time A tenha participado de 16 jogos e perdido apenas 2. Aí eu vou colocar na frente. Perdeu 2. Perdeu 2. Pronto. Se o time A nesses jogos obteve 24 pontos, então ele obteve, tô anotando aqui na lousa, 24 pontos. Então a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que empatou nessa ordem é... Beleza, esquece essa pergunta por enquanto, depois a gente volta a ler ela, tá? Então, ó, eu anotei aqui toda a informação. Time A, 16 jogos, perdeu 2 e teve 24 pontos. Quando ele vence, eu coloquei aqui uma letra V e quando ele empata, eu coloquei uma letra E. Então, a primeira coisa aqui é número de partidas que ele venceu mais número de partidas que ele empatou. Se ele fez 16 jogos e só perdeu 2, significa que o resto ou ele ganhou ou ele empatou. Então pensa comigo. 16 no total, ele jogou 16 jogos. Só que 2 ele perdeu. Então sobrou quanto? Sobrou 14. Desses 14, ou ele venceu ou ele empatou. A gente não sabe quantos ele venceu e nem quantos ele empatou. A gente sabe que ou venceu ou empatou. Então o que eu faço? Venceu mais empatou igual a 14, certo? Isso aqui a gente tá falando sobre o quê? Sobre jogos. Quantidade de jogos. Então, isso aqui é quantidade de jogos. Uma quantidade que ele venceu, mais uma quantidade que empatou, deu 14. Porque o que perdeu, a gente tirou fora, porque nem acrescenta e nem perde, tá? A gente tá falando sobre jogos. O que falta falar? Ele fala aqui sobre jogos e qual a outra coisa que ele fala? Ó? Ele fala sobre
pontos. Então, a nossa segunda equação tem que ser sobre pontos. A gente sabe que o total de pontos vai dar 24. Então, a gente já sabe que esse igual aqui, ó, vai ser 24 pontos. Mas o que mais o que vai ser 24 pontos? O que dá pra gente pensar aqui? O que ele falou ali? Vamos ver o que ele falou mais lá. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Falta achar aquele pedaço da equação, ó. Vamos lá. Não dá para saber, né? Quantos ele perdeu e quantos ele empatou. Só que como se trata de pontos, ó, na linha de cima a gente estava falando sobre jogos. Na linha de baixo a gente está falando sobre pontos. Cada vez que ele vence, ele marca quantos pontos? 3, certo? E cada vez que ele empata, ele marca 1. Quantas vezes ele venceu? Ele venceu vezes, a gente não sabe o número. Só que vai ser vezes quanto? Vezes 3 pontos. Então, a quantidade de jogos que ele venceu, vezes 3 pontos, mais a quantidade de jogos que ele empatou. Quando ele empata, ele faz quantos pontos? 1, então vai ser vezes 1. Gente, deu para entender como que monta esse sistema? Perceberam que é sempre um padrão? Ele fala sobre duas coisas. Aqui ele falou sobre o perder só para enganar você, só para você ficar pensando, meu Deus, onde que eu vou usar a letra P? Vou chamar o perde de P. Gente, é sistema de duas incógnitas. Eu posso ter a letra V, a letra E e a letra P na equação? Não. Isso aqui ele só falou para te confundir. O que você vai usar? O V e o E. O vence e o empata, que é onde ele marca ponto, tá? Então, ele sempre, a primeira linha você fala sobre alguma coisa, no caso aqui foi jogos, e a segunda linha você fala sobre a outra coisa, você procura no texto, pontos. E a segunda linha é só informações sobre pontos. Esse 3 vem de pontos, esse 1 vem de pontos, esse 24, total de pontos. Olha a linha de cima de jogos. Jogos que a gente não sabe quantos, jogos que a gente não sabe quantos, igual a 14 jogos no total. Por que 14 e não 16? Porque 2 ele falou que perdeu. Então a gente tirou 2 jogos desse 16, tá? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido como que monta esse sistema. Acho que o mais difícil da parte de sistema não é fazer o cálculo, é você montar a equação para você resolver. E isso cai muito na prova da ETEC ou qualquer outra prova, tá? Sempre vai cair nas provinhas, concurso, tá? Beleza, montei a nossa equaçãozinha. Vamos só arrumar essa aqui de baixo? V vezes 3. Vamos escrever 3V? 1 vezes E. Preciso colocar esse 1? Quanto que é 1 vezes E? É E. Certo? Não preciso desse 1. Então, beleza. A gente vai usar essa aqui e essa aqui. Ó, pensa comigo aqui, ó. Não vou nem fazer por substituição, vou fazer por adição. Se eu somar aqui, ó, V com 3V dá 4V e E com E dá 2E. Não vai sumir. Então, o que eu tenho que fazer? Esse E aqui, ele tem que ficar negativo. Ou esse aqui. Tanto faz. Eu vou transformar um desses dois E's aqui negativo. No caso, eu vou escolher o de cima para transformar em negativo. Então, eu vou multiplicar essa equação toda por menos 1. E vou escrever aqui na frente. Isso aqui é o 1, tá? Ficou feio. E vou escrever aqui na frente. V vezes menos 1 é menos V. Mais E vezes menos 1, regra de sinais. Mais com menos dá menos Z. E 14 vezes menos 1. Gente, multiplicar por menos 1 é só pegar e mudar todos os sinais da equação inteira. E a de baixo eu não vou mexer. 3V mais E igual a 24. Pronto, tenho meu sistema de equações. 3V com menos V, tenho 3, estou devendo 1, fico com 2. Aqui, o que vai acontecer? Vai sumir, porque menos E mais E some, né? Dá 0. Igual menos 14 mais 24, dá 10 positivo, certo? Esse 2, ele tá multiplicando, passa dividindo, então vai ficar V igual a... Já vou fazer de cabeça, tá, gente? 10 dividido por 2 vai dar 5. Chega uma hora que você não precisa mais ficar escrevendo, não, tá? Esse 2 aqui, ficar escrevendo ele embaixo do 10 para depois colocar o resultado.
Pode pôr direto, você economiza tempo. Você sabe que ele vai passar embaixo do 10 e você sabe que 10 dividido por 2 é 5. Já vai e coloca o 5 para facilitar. Então, beleza. Ele venceu 5 jogos. Vamos saber quantos jogos ele empatou? Bom, é fácil, né? Pega esse aqui, ó. V mais E igual a 14. O V é 5. 5 mais E igual a 14. Passo 5 para lá, vai dar 9. Então, ele empatou 9. Ele venceu, ó, dá certinho. Ele venceu 5, empatou 9 e perdeu 2. Certo? Aí, vai lá na pergunta. Vamos ver o que tá perguntando. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Minha gata está miando. O que foi, Kira? Olha a pergunta, gente. Qual a diferença entre o número de jogos que o time A venceu e o número de jogos que ele empatou? Quantas ele venceu menos empate, hein? Cuidado. É venceu menos empate. Então, ele quer o V menos E. Quem é o V? É o 5 menos 9. Gente, é essa conta mesmo. Ele falou V menos E. 5 menos 9. 5, 6, 7, 8, 9. Vai dar menos 4. Então, a nossa resposta lá é a letra D. Exatamente. Ai, não tô compartilhando a tela com vocês. Peraí. É a letra D. E minha gata está miando. Ó, letra D, menos 4, tá? Gente, número 11. Vamos lá que tá acabando. Vão fazendo, pega uma folha de papel, tenta fazer 11 enquanto eu apago a lousa. Vai escrevendo pelo menos as informações aí, pra ver se vocês sabem fazer. Conta. Um grupo de amigos em visita a Aracaju alugou um carro por 2 dias. A locação é separado ali, tá? Do carro foi feita nas seguintes condições. R$40 por dia e 45 centavos por quilômetro. Vou anotar aqui na lousa. Quilômetros. Olha como que tá a minha lousa já, ó. Ó, informações tô escrevendo, tá? Beleza. No segundo dia, também partiram de Aracaju e foram até Pirambu. Aracaju, vou escrever. Pirambu. No norte do estado, para conhecer o projeto Tamar. Por uma questão de controle de gastos, o grupo de amigos restringiu o uso de carro apenas para ir e voltar desses lugares ao hotel. Então, eles iam até o hotel, deixavam o carro lá e depois faziam o rolê a pé. Fazendo exatamente o mesmo percurso de volta. Então, o quanto ele gastou para ir, ele gastou para voltar. Nas condições Ai, minha gata me arranhou. Nas condições dadas, sabendo que foram pagos R$171,80. Então, gente, isso é o total que eles pagaram na locação. Total, R$171,80. Então, o número de quilômetros percorrido para ir do hotel em Aracaju a Pirambu foi... Então, ó, vou voltar a tela aqui. Ele quer saber a quilometragem, porque ele falou, né, aqui, ó. Ele falou aqui que no primeiro dia, que foi o primeiro dia, e aqui foi o segundo dia. Então, já passei todas as informações para a lousa. É isso que vocês têm que fazer quando lê um exercício de matemática. Escreve do lado, tá? Parece besteira, mas ajuda. No primeiro dia, eles foram de Aracaju até a praia e de volta. Então, foi 68 para ir, mais 68 para voltar. Então, já vou escrever aqui, ó, mais 68 quilômetros, porque eles vão e voltam. E aqui, esse 68 é só ida, tá? Então, foi 68 quilômetros para ir, 68 quilômetros para voltar. Ele quer saber quanto que eles gastaram, qual quilometragem de Aracaju até Pirambu. Não ida e volta, só a ida. Ele quer saber só isso aqui, ó. Só a ida. Quantos quilômetros de Aracaju até Pirambu só ida? Sendo que o total que eles pagaram, né, contando locação do carro, que é R$40 por dia, mais 0,45 por quilômetro, ele quer saber
Isso aqui, total que eles gastaram foi 161,80. Ele quer saber quilometragem aqui. Vamos lá, então. Foram 2 dias que eles usaram o carro. Vamos fazer esse cálculo aqui de 2 dias, ó. 2 dias. Então, quer dizer que eles já gastaram 40 vezes 2, porque por dia a locação do carro custa R$40. A Kira ali. R$40. Então, beleza. 40 vezes 2 igual a 80. Então, eles já gastaram R$80 só com locação do carro. Beleza. Que mais? Vamos pensar aqui, ó. Se a gente já sabe que foi R$80 só com locação do carro, vamos já reduzir 80 daqui, ó, para ver quanto sobra? Porque isso aqui foi só a locação. Então, 171,80 menos 80 vai dar 91,80. Então, beleza. Isso aqui, esse 91,80 tem a ver com o quê? Só com os quilômetros, que custam 45 centavos. Beleza, então eles gastaram R$80 com locação, mais 91,80 com quilometragem, que a gente não sabe qual o total ainda, tá? De quilometragem. A gente só sabe que deu aqui ida e volta, mas a gente não sabe aqui o de baixo. Qual equaçãozinha a gente pode montar, então, aí? Vamos ver o que eu fiz aqui. 68 mais 68 vai dar 136. Então, são 136 quilômetros, certo? Aqui o total, porque eles foram e voltaram. E cada quilômetro custa 0,45 centavos. Então, são 136 quilômetros vezes 0,45 centavos. Beleza. Mas a gente não sabe quanto que ele gastou para ir e nem quanto que ele gastou para voltar de quilometragem. Vamos supor que aqui é X quilômetros. Vou chamar de X, tá? Então, foi X quilômetros na ida e foi X quilômetros na volta. Então, aqui foram 2x, porque ida mais volta, x mais x. Então, aqui, 2x quilômetros, que a gente não sabe quantos quilômetros. E cada quilômetro custa 0,45, então, vezes 0,45 centavos, igual a 91,80, porque aqui é só quilômetro, a gente tá falando só de quilômetro, isso aqui é quilômetro, isso é preço do quilômetro. Isso aqui é a quantidade de quilômetro que a gente não sabe, a gente só sabe que foi 2x, porque foi ida e volta, e aqui é o preço de cada quilômetro, certo? Igual a 91,80. Gente, aí é só resolver essa equaçãozinha de primeiro grau, bem tranquilo, tá? Aqui dá 61,20 mais 2x vezes 0,45 vai dar 0,9x. Só multiplicar o 2 por 0,45 igual a 91,80, certo? 0,9x igual, esse 61,20 está positivo, passa para lá negativo. 0,9x igual a 30,6. Eu não estou explicando as contas aqui porque são contas básicas, tá? O 0,9 tá multiplicando, passa dividindo, o meu x vai dar 34 quilômetros. Como a pergunta dele é só em relação à ida, a ida é só x. Qual que é o valor do x? 34. Então, a nossa resposta vai ser 34 quilômetros. Agora, se ele estivesse perguntando qual a quilometragem total de ida e volta, seria 34 para ir, mais 34 para voltar. Seria 68, tá? Como ele perguntou só da ida, 34, chegamos à nossa resposta final. Né, Kirinha? Né, Kirinha? Gente, é isso. Alguma dúvida? Acho que alguém falou que tinha que sair ali, não tem problema, tá? Já deu nosso horário aqui. Eu vou encerrar por hoje. E aí, ou eu marco... Eu nunca termino esse Forms, eu não consigo explicar gráfico pra vocês, socorro. Gente do céu, 1 hora passa muito rápido. Né, Kirinha? Fala pra eles que 1 hora passa muito rápido. Eu vou encerrar por hoje, então.
E aí eu marco mais uma aula para terminar esses 4. E aí eu explico para vocês também gráfico daí nessa aula. Eu explico esses 4 e já mando em gráfico. Aí eu vou ver... A pessoa desliga o negócio aqui. E aí... então, Gabriel, exercício muito grande. Esses da ETEC são trabalhosos demais. Vocês viram isso aqui, gente? Isso aqui é conta básica. Só que é muita interpretação. Eu não posso simplesmente chegar aqui, escrever e falar, gente, é isso, se virem. Eu tenho que explicar aqui o que eu tô pensando pra vocês entenderem. Mas é muita informação, é muita interpretação. Então, não vou enrolar mais vocês. Obrigada por terem vindo. E eu converso com vocês no grupo pra ver o que a gente vai fazer com essa outra aula, tá bom? Bom final de semana, ou não sei, talvez eu volte aqui amanhã ou sexta, a gente se fala lá. Beijão. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, até a próxima, gente. Estudem.